Eu venho hoje a essa tribuna para denunciar mais uma vez o golpe do saneamento. Esse é o golpe que está sendo preparado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que pretende usurpar dos municípios da região metropolitana a titularidade do poder de conceder para terceiros ou executar o próprio município a gestão do saneamento. Estamos falando de concessões bilionárias, com outorgas bilionárias, que poderiam colaborar e muito para a recuperação de muitas das cidades que precisam desesperadamente de investimento, que poderiam receber investimento na veia a partir das concessões de gestão de saneamento em seus municípios. Como é que nós chegamos a esse ponto que nós estamos vivendo em nossa cidade? A tragédia silenciosa da falta de saneamento, da falta de coleta e tratamento de esgoto, a crise da água suja e o golpe do saneamento. Não sobrou nada. Água contaminada, suco de geosmina, coleta e tratamento de esgoto abaixo de 40%. Grande parte da nossa cidade sem nenhuma oferta de serviço de saneamento. Como nós chegamos a esse caos que nós estamos vivendo? Bom, a partir da fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, houve a unificação de 3 empresas. A empresa de águas da Guanabara, a empresa de esgoto da Guanabara e a empresa de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. E assim surgiu a SEDAI, que já recebeu o sistema Guandu pronto e funcionando plenamente. A empresa optou desde então, estrategicamente, pelo aumento da distribuição da água, porque era necessário, mas porque também era uma maneira de usar eleitoralmente e politicamente a empresa, e mais que isso, era a forma de conseguir cobrar as tarifas, porque só entregando a água com relógio, com hidrômetro, poderia cobrar tarifas. Então, a opção estratégica, naquele momento, foi a ampliação da distribuição da água, sem investimento correspondente na coleta e tratamento de esgoto. Ocorre que a água que entra pelas torneiras sai pelo vaso sanitário como esgoto, e se não há coleta e tratamento de esgoto, ao final ela termina nos rios, lagoas e nas baías da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos observado, assistido, inertes praticamente, nós cidadãos, sociedade carioca, é o assassinato contínuo dos rios, lagoas e baías da cidade do Rio de Janeiro. Mas por que não há uma reação contundente ou no mesmo nível da agressão, da tragédia, da falta de coleta e tratamento de esgoto? Por que o cidadão não reagiu até agora? Talvez porque nenhum de nós, nenhum dos presentes, nenhum cidadão da cidade do Rio de Janeiro saiba, depois que ele aperta a descarga no seu banheiro, para onde vai o esgoto. Se não sabemos para onde vai o esgoto, talvez não seja o nosso esgoto que esteja indo para os rios e lagoas e baías da cidade do Rio de Janeiro. Talvez nós não sejamos assim tão responsáveis pelo assassinato dos corpos hídricos da nossa cidade. Mas se o carioca não sabe para onde vai seu esgoto, a SEDAI também não sabe. Ela não sabe porque deixou de investir em coleta, em tratamento de esgoto e, como eu disse, optou em aumentar a distribuição da água da cidade e da região metropolitana. E a consequência que nós estamos vivendo
pela falta da coleta e tratamento de esgoto, é justamente a crise da água suja, porque não é só no município do Rio que isso acontece. Os municípios da Baixada também, inclusive aqueles ribeirinhos aos afluentes do sistema Guandu, que despejam piscinas olímpicas de esgoto in natura na bacia, justamente na bacia de captação de água, água entre aspas, porque a SEDAI capta esgoto diluído e numa alquimia cara, que faz com que a tarifa cobrada do carioca seja a quinta mais cara do país, tenta transformar esgoto diluído em água tratada. Como temos visto, isso não foi mais possível. O limite, a capacidade de tratar a água da estação de tratamento do Guandu chegou no seu limite e o carioca, ele está sentindo ali no gosto de terra, o odor complicado e em muitos lares, muitos bairros da cidade, a cor e a turbidez da água que está sendo entregue. Definitivamente não é água potável, não é água potável, não é essa água que o carioca contrata com a SEDAI. A SEDAI deve entregar água potável, e enquanto não puder comprovar a potabilidade da água que ela entrega nas torneiras do carioca, deve sim se abster de cobrar as tarifas. Esse foi o objeto da ação popular que eu ajuizei contra a SEDAI e ainda aguardo que a Justiça tenha sensibilidade de se pronunciar. Mas eu quero agora terminar aqui minha fala indo para o golpe do saneamento. Falamos aqui da tragédia silenciosa, da falta de coleta e tratamento e por que a sociedade carioca não reage no mesmo nível da agressão que ela sofre. Falei aqui porque chegamos na crise da água suja, também relacionada à falta de coleta e tratamento das cidades ribeirinhas dos afluentes do sistema Guandu. Mas como chegamos no meio dessa crise? Há uma tentativa de golpe do governo do Estado do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel pretende usurpar dos municípios a titularidade do poder de conceder a gestão de saneamento. E como isso está sendo engendrado, como isso está sendo feito? A partir de 2018 foi criada a agência executiva chamada Instituto Rio Metrópole. Ela tem um conselho deliberativo, um colegiado composto por todos os municípios da região metropolitana e pelo governo do Estado, numa linha horizontal, sem subordinação hierárquica. Os municípios e o governo do Estado alinhados, sem subordinação hierárquica. Assumiu a presidência do Conselho Deliberativo da região metropolitana o governador Wilson Witzel, num conflito de interesse, numa concentração de poder que agride a legislação federal, agride o acórdão do STF que definiu que o poder concedente é municipal. Nesse momento, o governo do Estado do Rio de Janeiro, ele é proprietário da SEDAI, governador Wilson Witzel, ele nomeia o presidente da SEDAI. O governador Wilson Witzel indica a diretoria da agência reguladora, a Genersa. Ele indica a presidência do Instituto Fiscalizador Ambiental, o INEA. E agora ele assume a presidência do Conselho Deliberativo da região metropolitana. E na quinta resolução de 2020, na reunião que aconteceu no dia 12 de fevereiro, com a presença dos municípios e do governo do Estado, com voto contrário do município do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, com os argumentos que é difícil entender, né? Com que argumentos o governador Wilson Witzel convenceu os prefeitos de todos os municípios, exceto o Rio de Janeiro e São Gonçalo, a abrirem mão da titularidade do poder de fazer as suas concessões e obter outorgas que poderiam reverter para investimento na veia de suas cidades. Pois bem, isso foi feito. Essa reunião, com esse golpe, transferiu dos municípios para o governo do Estado do Rio de Janeiro
o poder de conceder, né? Concentração no segmento de saneamento é toda, nesse momento, nas mãos do governo do Estado, ao contrário do que definiu o acórdão do STF de 2013, que proíbe a concentração nas mãos de qualquer dos membros do colegiado da região metropolitana. Mais que isso, nessa resolução em que os municípios abrem mão para o Estado do poder de conceder, ainda se define que 90% do valor de eventual outorga obtida com as concessões será destinado ao governo do Estado, 5% aos municípios e 5% à Agência Executiva Instituto Rio Metrópole. Isso é usurpar dos municípios a titularidade do poder de conceder e a possibilidade de reverter valores obtidos nas outorgas em investimento em próprio saneamento básico, urbanização de favelas, melhorias de transporte, onde bem entendesse, os municípios ou não entenderam o que assinaram, ou então foram convencidos, sabe-se lá com que argumentos. Então venho aqui denunciar mais uma vez o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, neste momento com a capital. A capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, está sendo usurpada do seu poder de conceder e de fazer as suas próprias concessões. Isso através de uma decisão absolutamente discutível. E eu venho aqui cobrar, senhor presidente, para que a Prefeitura, a Procuradoria-Geral do município, não se quede inerte nesse momento, que enfrente essa situação com coragem, que discuta na Justiça os efeitos dessa resolução, que tente de todas as maneiras denunciar o que está acontecendo e caçar os efeitos jurídicos dessa decisão, desse colegiado que foi tomada no dia 12 de fevereiro pelo Conselho Deliberativo da região metropolitana do Rio de Janeiro. E encerro, senhor presidente, dizendo que a Câmara Municipal precisa também se pronunciar sobre esse tema, porque não é possível fazer concessões de serviço público sem autorização legislativa. É o que diz o parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica do município. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, se vier tomar qualquer decisão nesse sentido, precisa antes consultar a Câmara Municipal. A Câmara não pode ser bypassada novamente, como já foi em 2007, por ocasião da assinatura do termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações. Naquele momento, a delegação foi feita da Prefeitura do Rio para a SEDAI. Esse termo, que é um instrumento jurídico esdrúxulo, foi assinado sem que a Câmara Municipal tivesse se pronunciado, sem que a Câmara Municipal tivesse concedido a sua autorização para que a concessão fosse feita. Na realidade, o atual instrumento jurídico que regulamenta a delegação do município do Rio para a SEDAI é nulo. É nulo. Nós estamos vivendo aqui uma farsa desde a fusão, desde a criação da SEDAI, que foi escolhida sem concorrência ou sem licitação para fazer a concessão do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, e depois, em 2007, por ocasião da assinatura desse instrumento jurídico sem autorização da Câmara Municipal, a farsa continuou. Não poderia ter outro resultado, a não ser a tragédia do saneamento, da falta do saneamento, da falta da coleta e tratamento de esgoto, a crise hídrica de qualidade da água e de quantidade da água, a crise da água suja e agora o golpe do saneamento que está sendo engendrado contra os municípios da região metropolitana e, sobremaneira, contra a capital, contra o município da cidade do Rio de Janeiro, que é responsável por 77% das receitas da SEDAI e terá que abrir mão, se isso for adiante, de 90%
de eventual outorga, de concessão de gestão do saneamento que vier a ser feito pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.